Neste momento, eu gostaria de convidar a família Lemos, que irá louvar o nosso Deus. Enquanto eles entram, eu gostaria de apresentar o nosso pregador aqui, o Roberto. Não é o Roberto Carlos, né, Roberto Carlos? Mas sim o Roberto Albuquerque, é um grande amigo nosso e nos trará a mensagem desta manhã, após o louvor da família Lemos. Que Deus abençoe a todos. Bom sábado a todos os irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Para quem não nos conhece, nós somos da Igreja de Cidade Líder. E nós estamos felizes em poder compartilhar com os irmãos nessa manhã o louvor ao nosso Deus. E que realmente Deus possa ser louvado e exaltado pelo nosso louvor e que você possa meditar, então, na mensagem que Deus tem para você nessa manhã. Deus abençoe a todos. Triste está, posso entender. Distante andou a vida que não planejou. Tentou fugir e se esconder. Mas como pode escapar do amor do Salvador? O teu coração entregue ao Senhor. Com teu coração volte agora ao lar. Há uma luz de
Amém. Glória a Deus. Um feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado com a sua presença aqui nesta manhã. É um privilégio podermos estar na casa dele, numa plena manhã de sábado, um dos dias mais aguardados na semana. Eu aguardo muito o dia de sábado. Sábado é um dia muito abençoado. E olha só que bênção estar na igreja, poder ouvir um louvor cantado por uma criança, da forma como ela cantou, dando tudo de si. Já é um grande testemunho, já é uma grande mensagem. Deus é muito bom conosco. Eu me sinto muito à vontade para estar aqui nessa manhã, por 2 motivos. Essa é a 3ª vez que eu sou convidado este ano para estar aqui. Deus, Ele tem feito esses convites para mim, eu tenho atendido, melhor dizendo, a cada um deles. E estar aqui é uma bênção, dividindo o pão da vida com os irmãos da igreja de Vila Matilde. Mas o segundo motivo é que eu também me sinto à vontade porque eu vejo algumas pessoas aqui desta igreja que a gente convive todos os dias ali na Associação Paulista Leste. Eu trabalho desde fevereiro na associação, atendo ali junto ao Departamento dos Céus. E é uma felicidade, porque esses companheiros têm virado amigos. E essa semana eu comentei com a minha esposa, nós deixamos as nossas famílias, deixamos os nossos amigos, a nossa igreja, viemos para um desafio totalmente obscuro, nós não sabíamos o que iríamos enfrentar, mas viemos, e Deus tem nos agraciado com grandes amizades, e eu estou muito feliz de poder estar aqui. Queridos, quando Deus me convida para dividir o pão da vida, eu oro muito a Ele pedindo sabedoria para saber o que Ele quer que eu fale através da sua mensagem. E toda vez Ele me responde, me mostrando uma mensagem que quando eu leio, releio, ela me motiva, ela me inspira, ela me move a tomar uma decisão, a sempre querer um alvo maior, um ideal maior para a minha vida. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma história. Na última ocasião que eu estive aqui, eu pude começar essa história. Nós não iremos ir até o final da história. Nós iremos analisar uma parte, o ápice dessa história. Eu não sei quantos se lembram, eu falei sobre Elias e o início do seu ministério na última quarta-feira que estive aqui. E nós somos muito agraciados com o início do ministério desse homem. Esse homem traz um testemunho motivador para nós. Ele tem um final glorioso, um final que nos inspira a dar o nosso melhor para Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler vários versos. Nós vamos ler a partir do verso 20 até o verso 40. Vamos ler e meditar. Eu falei que é o ápice da história de Elias, o profeta, aquele que foi chamado por Deus para desenvolver um grande ministério, um ministério de reconciliação entre a nação de Israel e o seu Deus. O ápice dessa história entre o profeta Elias, Deus e o povo. Nós não iremos ler o ápice da história entre o profeta Elias e Deus, mas entre Deus, o profeta e o povo. Esses versos são tremendos. Isso aqui dá um filme em Hollywood. Então eu gostaria de convidar você a usar a sua imaginação para que você mergulhe dentro das cenas que você irá ler. Para que você venha realmente aproveitar a cada palavra. Não dá para extrair todos os detalhes, todas as mensagens, mas nós iremos extrair algumas. Vamos lá, verso 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus,
seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Nesses pequenos 2 versos nós podemos ver a cena que introduz a história dessa manhã. Havia se passado 3 anos e meio de grande fome e seca, uma seca nunca vista antes naquela região. E Deus havia revelado o seu grande poder através desse momento, porque Ele queria que o povo entendesse de uma vez por todas que Ele era o seu Deus, e não os deuses criados de maneira fictícia pelo pensamento do homem, como nós iremos ver. E surge uma questão. Qual era a questão envolvida nesse momento do ministério de Elias? Quem é Deus? Ou que Deus é o Senhor? Interessante que ele começa o desafio, dizendo assim, ó, se Deus Jeová é o Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E a declaração do povo é algo que nos assusta e nos faz pensar um pouquinho. Porque diz assim, o povo, porém, nada lhe respondeu. Até quando cocheareis? Isso aqui na raiz original hebraica é mais ou menos como se você estivesse mancando de um lado para o outro, ou pulando como os passarinhos pulam de um galho para o outro. Parecia que o povo de Israel, nesse pequeno verso, ele nos dá a entender que o povo de Israel estava dividido. Uma hora ele adorava a Deus, a outra ele adorava Baal. E o grande desafio é: até quando vocês irão ficar dessa forma? Quando alguém se depara com uma mensagem verdadeira, as suas reações se declaram ocupado. Porque quem cala, consente. E o povo se calou nesse momento. Ele se deparou com uma verdade que ia no mais profundo do seu íntimo, acusando do seu erro. E eles se calaram. Então, meus queridos, quando a verdade vem à tona, a reação do pecador o declara culpado. Até quando vocês irão cochear entre 2 pensamentos? Até quando vocês irão viver essa duplicidade de vida? Até quando vocês irão viver essa adoração dividida entre Deus e Baal? Que questão! Eu creio também que essa questão pode chegar até mim e a você hoje, nesta manhã. Mas Roberto, como? Eu não sirvo a Baal. Até quando vocês irão viver uma duplicidade religiosa? Um pé na igreja e outro no mundo? Aqui na igreja, lê a Bíblia, estuda a lição, porém lá na casa, no seu lar, é grosseiro com a esposa, é grosseiro com o esposo, maltrata os filhos. Muitos de nós caímos em tentação. Aqui na igreja, está cantando, sendo um jovem educado, respeitador, porém lá na sua casa, muitas vezes lá no seu dia a dia, na sua vida real, você acaba sendo desrespeitador para com seus pais, não honrando. Jovens, eu gostaria de dizer algo muito importante. Nós temos um sentimento de poder conquistar tudo. Esse sentimento de querer conquistar e poder conquistar. Olha, não deixe de ouvir os conselhos dos seus pais. Porque um pai e uma mãe que dá um conselho à luz da palavra de Deus, ele quer simplesmente o melhor. E o primeiro mandamento, como promessa na Bíblia, é: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias aqui na terra. Você quer viver bem e quer viver bastante? Honre os conselhos que o seu pai e a sua mãe têm te dado. Aqui na igreja, alguns têm sido fiel dizimista. Porém, nos seus negócios, no seu trabalho, tem sido desonesto. É uma duplicidade religiosa. Esse é um dos caminhos mais perigosos que o cristão pode viver. Essa duplicidade religiosa. Até quando vocês irão viver com um pé na igreja e outro no mundo? Irmãos, Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras,
obras, que nem és frio e nem quente, que deras fores frio ou quente, assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nesta manhã Deus está chamando a minha e a sua atenção, para que nós venhamos ter realmente uma vida de comunhão verdadeira com Ele. Para que realmente eu e você venhamos olhar para as coisas do mundo, as mazelas desse mundo, e abandonar, e simplesmente seguir os princípios e a vontade que o nosso grande Deus tem para a nossa vida. E os sonhos de Deus são muito maiores do que nós imaginamos ou pensamos, ou que traçamos para a nossa vida, tanto pessoal, profissional, familiar, em todos os aspectos. Deus é extraordinário comigo e com você. Esse é o contexto. Essa é a questão em jogo. Quem é Deus? Ou quem é o Senhor Deus da minha e da sua vida? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, dois senhores? Essa era a crise de Israel. Está feito o cenário. Descobrimos a questão. Agora vem o desafio de vida ou morte. E começa-se as regras desse desafio. Vamos continuar a leitura. O verso 22 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Eis o desafio. É um desafio de morte ou vida. E nós agora iremos analisar as regras. E quem as regras beneficiam? Olha que interessante. Elias começa dizendo que só eu fiquei dos profetas do Senhor. E quantos profetas de Baal? 450 profetas. 1 versus 450. Quem está em vantagem? Quem está em vantagem nesse momento? A outra regra, ela é simples. Ele fala assim, vamos preparar alguns novilhos. Vocês vão poder escolher qual vocês querem. E depois que vocês escolherem, vocês vão invocar em primeiro lugar o nome do seu Deus. Depois eu. E aquele que responder por fogo, esse será Deus em Israel. Interessante que dentro de um jogo de futebol existe várias regras. A primeira para começar um jogo de futebol é a cara e coroa, para saber quem sai com a bola e quem escolhe o campo. Nesse momento Elias deixa eles escolherem a bola e ainda que campo que eles querem jogar. Tudo estava favorecendo, aparentemente, entre aspas, aqueles profetas. Porém, eu quero dizer uma coisa, meu querido irmão e irmã, aqueles que nos acompanham pela internet, preste atenção no que eu vou dizer. Mesmo que as circunstâncias da vida parecem fazer com que você acredite que você esteja sozinho, em desvantagem, diante dos desafios e problemas que a vida está te impondo nesse momento, se você estiver com Deus, você nunca estará em desvantagem. Você nunca estará em desvantagem, queridos. Nós podemos ver vários relatos da Bíblia. Pegue Davi e Golias. Quem que estava em vantagem? Davi. Porque Davi estava indo contra o gigante em nome do Senhor. A história de Eliseu mais para frente, e o seu moço, quando eles se deparam com um exército em volta da cidade onde eles estavam, que foi ali para prendê-lo. O verso 16 de 2 Reis capítulo 6 diz assim: Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse ao Senhor: Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço,
e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ah, queridos, peça a Deus nessa manhã para que Ele abra os olhos da sua fé, para que você contemple a presença dos seus anjos ao seu lado. Quem está com Deus nunca está em desvantagem. Que lição preciosa que eu encontro quando eu leio esses versos. Aparentemente Elias parecia estar em desvantagem, mas Elias não estava em desvantagem. Ele estava com um Deus onipotente. Essas são as regras. Agora eu gostaria de analisar com os irmãos alguns contrastes entre os personagens envolvidos nessa história, porque o desafio começa. Todo o cenário já está preparado e o desafio começa. O verso é o 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu me emociono ao ler esses versos, porque são versos de manifestação de poder. São versos que nos mostram que o nosso Deus é poderoso. E eu gostaria de analisar alguns contrastes. O primeiro é entre o profeta de Deus, Elias, e Baal. Elias é um homem seguro, um homem corajoso, um homem determinado, e que tinha domínio sobre a situação, porque Elias fala, Elias manda, e todo mundo cumpre o que Elias está falando. Tanto que quem propõe o desafio é Elias. Quem propõe os detalhes para que esse desafio seja executado é Elias. Chega até um momento da história que Elias começa a zombar daqueles profetas. Ele começa a zombar. Pode ser que esteja meditando: gritem mais alto,
Pode ser que estejam atendendo às necessidades. Quando você olha no original, no hebraico, o verbo que é usado aqui dá a entender que seria necessidades fisiológicas. Pode ser que, olha só o que Elias fala, pode ser que Baal foi no banheiro. Olha o que Elias diz. Queridos, Elias tem uma superioridade sobre esses profetas. E algo nos ensina aqui. Todo cristão, à luz do Espírito Santo, da palavra de Deus, da verdade bíblica, ele tem que ser superior às coisas desse mundo. Elias aqui não estava tendo simplesmente uma autoconfiança, mas ele estava tendo uma confiança no alto, uma confiança em Deus. Por isso que ele consegue dar um testemunho de superioridade sobre as pessoas que estão em pecado. Ele consegue se destacar em meio à multidão. Ele consegue realmente cumprir a vontade que Deus tinha para a sua vida diante daquela nação e ser um vaso de honra sendo usado para a pregação do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, eu não sei como você tem se sentido nesta manhã. Eu não sei o que está passando dentro do seu coração, os desafios que você está passando. Mas eu quero dizer que Deus, ao estar com você, Ele não te deixa em desvantagem. E Ele te torna superior às coisas desse mundo. Porque nós temos uma esperança maior do que a vida terrena que é nos oferecida aqui. Nós temos propósitos. Somos nação eleita. É assim que o cristão deve andar. Sua fé tem que ser uma fé forte, uma fé fiel no Senhor. Porque Ele é capaz de responder a todos os anseios, a todos os clamores dos seus filhos. E enquanto, num plano de fundo, a gente vê os profetas de Baal numa forma patética de adoração mentirosa, uma ficção, tomando até uma posição de vexame. Agora, analisemos um pouquinho Deus versus Baal. Baal é visto como um Deus impotente na leitura que fizemos, pois a Bíblia diz que não houve voz, não houve clamor, não houve resposta. Eles ficaram a manhã inteira fazendo grandes orações, até se mutilando, porém Baal não respondeu. Ele não era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, aonde foi parar todo esse poder? O Deus da tormenta. Porque durante 3 anos e meio houve seca e fome? Se Baal era tudo isso? Existe uma verdade que eu e você precisamos aprender aqui. Porque Baal é incapaz de responder 450 profetas que estão clamando, estão pedindo, estão suplicando. Verso 29. Passando o meio-dia profetizaram, e eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, o leitor aqui, o escritor, melhor dizendo, ele nos dá um vislumbre importante. Ele não diz assim, Baal não falou, Baal não respondeu, Baal não deu atenção, porém ele termina o verso dizendo assim, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, Baal é um Deus inexistente. Porque se o escritor tivesse colocado aqui que Baal não respondeu, daria o entendimento de que Baal existisse. E não, olha que detalhe maravilhoso, Deus nos deixou para aprendermos nessa manhã. Baal não existe, é um Deus inexistente.
Em contrapartida, nós encontramos um Deus onipotente, um Deus que responde com fogo. Numa simples oração de Elias, ele atende prontamente o pedido do seu profeta. E olha que Deus tremendo, que poder extraordinário. Em questão de segundos, o fogo consumiu a lenha, consumiu o novilho, consumiu as pedras, lambeu a água. Que poder! O Deus inexistente contra o Deus onipotente. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, Ele tem poder para te dar a vitória que você tanto necessita na sua vida. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que permeia toda a Escritura Sagrada e está prestes a cumprir a grande promessa que Ele nos deixou, que nos traz esperança, que nos traz motivação, que nos traz alegria, porque a nossa vida não é medida simplesmente para os anos que nós vivemos aqui nessa terra, cheia de pecado e de dor. Nós temos um céu à nossa espera. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E tem alguns aspectos, quando eu olho para Deus nessa história, que move o meu coração de alegria. Ele também está prestes a mandar chuva. Ao mesmo tempo que Ele responde com fogo do céu, Ele também vai mandar chuva. E eu desafio você a terminar de ler a história, porque nós iremos ler só até o verso 40. Termine de ler a história. Medite na sua casa, para que você veja realmente que esse Deus é maravilhoso. A palavra Baal, até na narrativa, nós podemos ver que Deus é maravilhoso. A palavra Baal aparece 6 vezes, enquanto Jeová, que é colocado por o Senhor em letra maiúsculas, aparece 12 vezes. 12 vezes. Ah, o que eu aprendo com isso? O nosso Senhor, Deus é o Deus do concerto. Ele fez um concerto com a nação de Israel, dividida em 12 tribos. Era um concerto, um Senhor para cada tribo, reafirmando o concerto de amor que Ele tem para com seus filhos tão especiais. Mas se você vai mais a fundo, quantos cântaros de água foram derrubados? 4 cântaros, fizeram isso por 3 vezes. 4 vezes 3, 12 vezes. 12 pedras. O nosso Deus é o Deus do concerto. Preste atenção agora, meu querido irmão, minha querida irmã, no que eu vou pronunciar. Deus, através desse relato, Ele quer dizer algo importante para mim e para você. Deus, Ele assumiu um compromisso consigo mesmo de ser o nosso Deus. Você tem noção disso? Você tem noção desse amor que é inexplicável, que é imenso? Na geração atual poderia os jovens até dizer que amor louco, incompreensível. Deus, Ele assumiu um compromisso consigo mesmo de ser o seu Deus, de ser o meu Deus. É uma escolha dele. Ele poderia ter destruído tudo isso aqui quando o pecado entrou, mas não. Ele optou em nos amar e ao ponto de nos dar a escolha entre servi-lo ou não. Que amor maravilhoso. Deus tem um compromisso, meu querido irmão, minha querida irmã, de nunca te abandonar, de nunca desistir de você, de nunca deixar de te amar. Deus não vai desistir de você. Aonde você está, irmão, minha querida irmã, não importa a distância, Ele está aí, te chamando, desesperadamente querendo trazê-lo para debaixo dos seus braços, do seu amor, do seu poder. Queridos, e o povo nisso tudo? Porque o desafio termina, e eu gostaria de ler os 3 versos finais. Então caiu, melhor dizendo, os 2 versos finais, 39 e 40. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou.
Tentem imaginar agora. O povo estava assistindo tudo aquilo. Eu acho que até meio que atônitos. Alguns até desfaleceram, porque a cena foi forte. Ver fogo descendo do céu. O pecado sendo chamado pelo nome na vida deles. Agora tentem imaginar duas cenas. O altar do Senhor ainda está levantando a fumaça, porque tudo foi consumido. E no final, como que se num plano de fundo, o altar de Baal. O novilho sobre o altar, sobre a lenha, todo esmiuçado, despedaçado. As moscas, porque já era tarde, estava ali desde manhã, voando em cima. Uma imagem deprimente. Era uma imagem que trazia a insanidade. Era um reflexo de insanidade. De pessoas que deixaram de adorar a Deus para se envolver com as mazelas do pecado. Um reflexo da insanidade de se deixar de adorar a Deus. Queridos, não aceitar o convite de Deus, não viver em comunhão com Ele todos os dias, é uma insanidade, porque o pecado, ele não brinca comigo e com você. Quando ele vem para destruir tudo que é importante na sua vida. O pecado, ele não brinca comigo e com você. E deixar de adorar a Deus é uma insanidade. É uma insanidade. Mas Deus, através do povo, nós também vemos um Deus que começa a trabalhar no caminho de volta. Porque, como eu falei, irmãos, Deus, ele nos ama de forma incompreensível. Esse amor é motivador, é inspirador. Eu particularmente, eu não entendo, como ser humano falho que sou, mais caio do que me levanto. Vive uma vida entre altos e baixos, e no entanto Deus, todos os dias, tem falado ao meu coração, para que eu me entregue e aceite a sua salvação. Deus é maravilhoso. Agora vamos recordar alguns versos. No verso 21 diz assim: então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo se calou. O povo admitiu que estava errado, que esse era o grande pecado deles. No verso 24, o povo agora fala. O povo que havia se calado, ele agora fala. Ele completa o verso 24 dizendo assim: é boa estas palavras, esse desafio, é muito bom. O povo está falando, então agora o povo concorda. No verso 30, Elias fala assim: chegai-vos. O povo vai se aproximando de Deus. E o verso 39 diz assim: que o povo, vendo tudo aquilo, diz assim: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O povo se converte. No caminho de volta para o lar, eu e você temos que admitir as nossas fraquezas, os nossos erros. No caminho de volta para Deus, eu e você temos que concordar com os princípios que Deus tem para a nossa vida. No caminho de volta para Deus, a única forma de nós deixarmos de estar perto do pecado é se aproximar. Deixarmos Baal é se aproximar de Deus. No caminho de volta, nós temos que converter o nosso coração a Deus. E essa conversão é maravilhosa porque é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que atua na nossa vida. Ah, meus queridos, nós temos que admitir, nós temos que concordar, nós temos que nos aproximar e temos que deixar Deus fazer a obra.
Mas olha só que coisa agora interessante, para finalizarmos as considerações dessa manhã, desse amor tão maravilhoso que Deus tem por mim e por você. Em todo esse relato, é Deus que toma a iniciativa. É Deus que vai em busca do seu filho perdido. Elias, no verso 21, ele se achega até o povo. Correto? No verso 30, o primeiro passo é que quando eles chegam perto de Deus, chegai-vos a mim. Olha só a mensagem de Deus em busca. Olha, vim. Se você não sabe o caminho, eu estou te dizendo, é para vir até a mim. Olha só mais uma vez Deus movendo-se em prol da salvação. E essa história ela não acaba no verso 40. O desfecho dela não é no verso 40, onde você vê os profetas de Baal sendo mortos como consequência do pecado deles. Não. Essa história tem um desfecho final no verso 37, que é o grande propósito de Deus para o ser humano caído. Ele diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Esse é o desfecho. Deus tem o objetivo de fazer o meu e o seu coração retroceder a sua graça e a sua misericórdia. É esse o grande propósito de Deus para a sua e para a minha vida, queridos. Qual é a sua escolha? É a pergunta que eu deixo para você nessa manhã. Se está faltando alguma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, eu posso lhe afirmar que não está faltando em Deus, está faltando em você, porque Deus, Ele é o Deus onipotente, porque Ele responde com fogo. Deus, Ele é o Deus que destrói a oposição. Deus é aquele Deus que vence toda e qualquer barreira que possa existir na sua vida para que você atinja a salvação. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, se existe algo que está faltando, eu acho que está faltando no meu e no seu coração, é uma entrega total, uma entrega verdadeira, é querer realmente que a vontade dele se cumpra na minha e na sua vida. E esse é o grande convite. Ele quer que eu e você venhamos retroceder o nosso coração para a sua graça, para a sua misericórdia. Eu falei no início que o nosso Deus, Ele é poderoso, que o nosso Deus realiza milagres, e o relato nos mostrou isso. É verdade, queridos, é verdade que o pecado às vezes ele se aloja e de vez em quando ele se alastra na nossa vida. E o pecado, ele não brinca, ele vem para machucar, ele vem para ferir, ele vem para matar. E Satanás, ele tem usado todas as armas contra os filhos de Deus que é possível, para que você e eu não atinjamos a salvação, não venhamos sentir esse poder, essa transformação que emana do trono do céu. E muitas vezes, quando vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, nós encontramos a nossa vida destruída, o nosso lar quebrado, esmiuçado. A alegria parece que se foi, a esperança não se conta mais. Há possível ainda que nesta manhã, mesmo você estando aqui, você esteja machucado pelo pecado. Mas nós vimos que Deus tem poder, e esse poder é para restaurar-nos, restaurar tudo que é importante, tudo que é decisivo e especial na minha e na sua vida. Então ele começa esse processo assim como ele começou na nação de Israel, e ele vai organizando novamente a nossa vida, restaurando tudo que é importante, fazendo-nos vencer o pecado e nos colocando de pé para poder fazer a gente estar preparado para viver uma vida eterna. Mas é verdade, não tem mais o mesmo som, não tem mais o mesmo brilho. Mas eu quero dizer uma coisa, eu pergunto: eu posso escrever nas duas folhas? Posso escrever?
Deus quer escrever uma nova história na sua vida a partir dessa manhã. Você irá ouvir uma música. Não vou pedir para que você venha aqui na frente. Mas ao você ouvir essa música, ao ouvir esse apelo de Deus para você, venha, se coloque em pé onde você está e diga para o seu Deus: Senhor, eu estou aqui com meu coração machucado, cheio de pecado, mas eu acredito no teu poder para restaurar a minha vida. Deus que tudo vê, Deus que tudo vê, Deus que tudo vê. Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu amor, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Este Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes
Foi maravilhoso, Senhor, poder vir à sua casa, ser aceitos por Ti nessa manhã. Pecadores que somos, erramos constantemente. Satanás tem jogado sujo conosco, quer nos separar do Senhor a todo e qualquer custo. Mas nessa manhã, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu quero orar por esses Teus filhos. O Senhor está vendo eles de pé. O Senhor está vendo a decisão que está no coração deles. Eles estão clamando por vitória. Eles estão clamando por restauração. Que o Senhor venha abençoar de forma extraordinária cada um deles, as suas famílias. Ó Deus, dê poder para vencer todo e qualquer mal. Senhor, restaura o lar deles. Restaura a alegria, a paz, a salvação dentro dos seus corações. Para que eles, todos nós, inclusive aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, possamos estar assim, de pé, naquele grande dia, o qual iremos vê-lo nas nuvens com poder e grande glória, e dizer: este é o nosso Senhor, o qual aguardávamos. Ó Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus, por esse amor tão grande, tão imenso e inexplicável que o Senhor sente por nós. Amém. Muito bem, que Deus abençoe a todos. E gostaria de dizer aos nossos internautas que Deus abençoe você também. Nesse momento será encerrada a transmissão. No próximo sábado estaremos novamente contigo às 9 horas. O momento se segue, será